Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo último desta terça-feira. Você está no Boa Noite Gigante, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ajude o crescimento do canal do Gigante Vasco. A sua inscrição é importantíssima também. Ative o seu sininho de notificação e deixe o seu like. Quanto mais like nesse vídeo, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo. Então aqui embaixo já aperte aí no joinha e vamos espalhar o canal do Gigante para cada vez mais vascaínos. O vídeo está repleto de informações. O Vasco parece que está de fato voltando ao mercado, porque três nomes surgiram nos bastidores de São Januário. O Felipe Gedós, que a gente já trouxe informação na parte da tarde, e outros dois nomes também neste vídeo a gente vai comentar, que é o Toró, atual jogador do São Paulo, e também o Robson Reis, zagueiro cria das categorias de base do Santos. Iremos explicar todas essas situações e falar também sobre o balanço. Hoje, pela parte da manhã, o Vasco divulgou o balanço semestral, no caso das contas que acontecem dentro do Vasco da Gama, e a gente vai trazer detalhes de tudo que foi divulgado por parte da diretoria administrativa. Então, o vídeo está de fato repleto, de informações, e a gente conta demais com a sua ajuda para fazer com que esse vídeo se espalhe a cada vez mais pessoas. Então, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e aqui embaixo também deixe o seu comentário. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar falando sobre o balanço, que hoje, como já informado pela parte da manhã, o Vasco divulgou esse balanço sobre as contas que vêm sendo realizadas dentro do nosso clube. Eu faço questão de pontuar aquilo que foi mais importante, no caso, nas informações dadas por parte da diretoria administrativa. Alguns pontos importantes são que, segundo o balanço, o Jorge Salgado emprestou quase 26 milhões ao Vasco da Gama, a dívida de curto prazo reduziu do valor de 319 milhões de reais para 203 milhões de reais, no caso, uma dívida aí sendo reduzida, que é de fato algo importante, porém, essa redução veio a partir de alguns empréstimos feitos, tanto em 2021 quanto também em 2022. Outro ponto importante também apontado no balanço foi o superávit do Vasco, que chegou aí no teto de 120 milhões de reais, ou seja, entrou mais do que saiu dentro do clube, isso que significa superávit. Além disso, também tivemos a informação através do balanço que houve uma redução na arrecadação com o programa do sócio-torcedor, que diminuiu aí no valor de 7 milhões de reais, no caso de orçamento chegando ao Vasco. A bilheteria também diminuiu no valor de 2 milhões de reais, a premiação no valor de 5, os direitos de TV no valor de 25 milhões de reais, ou seja, números aí que chegam à casa dos quase 40 milhões de reais de redução nas arrecadações. Além disso, também tivemos a informação que a folha salarial e administrativa do Vasco diminuiu. A folha salarial, aliás, tanto para o futebol quanto a administrativa. Para o futebol, ela atualmente reduziu aí em 12 milhões de reais e com relação à área administrativa em 5 milhões. Além disso, também no balanço foi confirmado que o Vasco gastou em torno de 270 mil reais para contratar alguns jogadores, especificamente 4. O lateral esquerdo Edmar, o volante Yuri Lara, também o volante Vitinho e o atacante Isaac. Com o Edmar, ele que veio aí de graça, do Red Bull Bragantino para o Vasco teve que pagar, acredito que uma luva ao seu empresário, no valor de 100 mil reais para ter o atleta durante a temporada. Para o volante Yuri Lara, o valor pago foi de 71 mil reais. Para o Isaac e Vitinho foram duas situações diferentes, porque o Vasco teve que pagar o valor do empréstimo para ter o atleta para a temporada. Para o Isaac pagou 32 mil reais diretamente para o Grêmio e para o Vitinho pagou 67 mil reais, dessa vez para o Corinthians, ou seja, o Vasco gastando uma grana aí para contratar no ano de 2022. Ou seja, esses foram alguns pontos importantes aí que foram colocados no balanço que saiu nesta terça de manhã, e como você, torcedor vascaíno, jamais poderia ficar desinformado, eu fiz questão de separar os mais importantes deles para trazer para você. Deixa aí embaixo a sua opinião nos comentários, principalmente sobre o que você achou no fato de ter pagado por esses 4 atletas, para vestirem a camisa do Vasco nessa temporada, em torno de 270 mil reais para ter Edmar, Yuri Lara, Isaac e Vitinho. Deixe a sua opinião
aí embaixo. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, seguindo o vídeo, porque hoje, na terça-feira, mesmo com a janela de transferências já fechada, o mercado do Vasco da Gama deu uma agitada. Primeiramente, com o Felipe Gedós, um meio-campo, meio atacante na realidade, né, pode atuar como meia de criação, como ponta direita, como ponta esquerda, teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama. A informação que a gente teve é que, pelo fato dele atualmente estar livre no mercado após uma rescisão com o Remo, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, porém a diretoria, a comissão técnica, rejeitou de primeira o seu nome. Ele de fato chegou à mesa do departamento de futebol, foi repassado à comissão, mas o Zé Ricardo não viu com bons olhos a sua contratação. Com isso, o seu destino não será o Vasco. Muito provavelmente estará indo para o futebol do exterior. Muitas pessoas aí nos comentários pela parte da tarde, quando eu falei sobre essa notícia, criticou inclusive a atitude da diretoria cruzmaltina de não contratar o atleta. Porque, de fato, para quem viu algumas partidas no Remo no ano passado, viu a qualidade que o Felipe Gedós demonstrava durante os 90 minutos e a importância que tinha para aquela equipe, sendo uma das únicas pessoas, um dos únicos atletas lúcidos na equipe do Remo nesta última temporada. Rescindiu seu contrato e está livre no mercado, mas o Vasco não quis a sua contratação. Além do Felipe Gedós, outros dois nomes surgiram: Toró e também o Robson Reis. Quero falar primeiramente sobre o Toró. O Toró já é um nome de fato conhecido no futebol brasileiro, é um atleta do São Paulo, é o Jonas Toró, de apenas 22 anos, 1,77 m. Ele que fez a sua base no próprio São Paulo, chegou ainda jovem no São Paulo, né? Então disputou ali alguma fase das categorias de base do tricolor paulista, se destacando, chegou ao profissional do São Paulo em 2019, com bastante destaque também. Foram 19 partidas logo no seu primeiro ano como profissional, 3 gols e uma assistência. No ano seguinte, em 2020, atuou em 24 jogos, marcou apenas um gol, mas deu 2 assistências. E em 2021, no caso, no ano passado, foi emprestado tanto ao Sport quanto também ao Atlético Goianiense, não tendo o destaque que era esperado por parte do atleta. Nesta temporada pelo São Paulo, tem 4 partidas e apenas 1 gol marcado, um número de fato reduzido para a posição que é a dele, que no caso é um ponta esquerda, um atacante que tem essa responsabilidade dentro de campo. E a informação que a gente teve hoje pela parte da manhã, através do Alexander. Para quem não sabe, o Alexander é um jornalista, setorista aí de São Paulo, ele trabalha para o Bola VIP, uma página também, inclusive, muito conhecida, né, no meio do futebol, e ele cobre o dia a dia do São Paulo. E ele, pela parte da manhã, trouxe a informação que o empresário do Toró estaria decidido em colocar o atleta em outra equipe, não agora, mas no segundo semestre no caso de 2022. E vários clubes como Santos, Vasco, Espanyol da Espanha, Ludogorets estavam afim de sua contratação, porém o São Paulo só liberaria mediante algum pagamento, pois seu contrato com o clube paulista se encerra apenas no final do ano. Diante disso, a página vascaínos.net entrou em contato com membros importantes da diretoria cruzmaltina, e esse mesmo membro garantiu que não há nada neste sentido, pelo menos neste momento. Portanto, o Toró não está nos planos da diretoria cruzmaltina. Como eu coloquei no vídeo, o Vasco atualmente não tem um elenco qualificado. O Vasco já trabalha hoje pensando no que irá realizar em julho, quando a janela novamente for aberta, porque atualmente estamos na 3ª rodada, tem mais 16 até o fechamento dessa primeira janela, ou seja, muito provavelmente o Vasco vai chegar no meio do ano necessitando contratar. Então o Vasco já está de olho em oportunidades de mercado, e o Toró de fato é uma dessas oportunidades. Um atleta jovem, de 22 anos, novo, que chegou com muito destaque no São Paulo, porém em algum momento da sua carreira acabou caindo demais de produção, teve o seu nome oferecido ao Vasco por meio do empresário, e quem sabe já com a 777 Partners as coisas não podem avançar. Por enquanto, assim como trouxe o vascaíno.net, assim como confirmado por um membro da diretoria, nada está acontecendo. E para finalizar o vídeo, falar sobre o Robson Reis, pois o Robson Reis, mesmo sendo uma notícia que surgiu agora, foi uma informação que vem lá do início da temporada, pois foi um atleta que o Vasco buscou a sua contratação. Para quem não sabe, o Robson Reis
É um jogador também ainda jovem, de apenas 21 anos, 1,95 m, destro, 89 kg e atua pela equipe do Santos. Inclusive é um cria das categorias de base do clube paulista. Teve a sua estreia pelo profissional do Santos em 2021, atuando em 12 partidas. Um jogador aí considerado não uma promessa, mas um atleta de destaque durante o período da base santista. A informação que a gente teve neste início de temporada é que o Robson Reis recusou propostas recentes à espera por oportunidades no Santos. Ele tem sim sido banco de reservas em todas as partidas. O técnico do Santos, que é o Fabian Bustos, não vem o colocando para atuar, durante nem sequer a segunda etapa, mas ele acredita ainda que pode ter novas oportunidades e quer permanecer no Santos. Então, diante disso, recusou algumas propostas. As informações que a gente tem é que, além do América Mineiro e do Avaí, o Vasco foi um dos clubes que tentou a sua contratação, mas teve aí negada a sua, no caso, a contratação do atleta. Foi negado por meio do seu empresário, por meio do jogador, a ida dele, no caso, ao próprio Vasco da Gama. Robson buscava aí, essa permanência no Santos, ainda busca tentar achar o seu espaço por lá e devido a isso não aceitou vestir a camisa do Gigante da Colina. Um jogador de bastante qualidade que demonstra que, de fato, o Vasco foi forte ao mercado essas últimas semanas, aliás, para tentar buscar um reforço para o seu sistema defensivo, como foi com o Vitor Mendes e alguns outros atletas. Depois de tanta procura, acabou fechando com o Danilo Bossa, jogador aí que pertence à Juventude e chega por empréstimo até o final de 2022. O certo é, volto a repetir o que eu já falei durante esse momento. O Vasco hoje trabalha já pensando em julho, quando a 777 Partners estiver dentro do clube, muito provavelmente com grana, bala na agulha, como é comentado, para poder contratar. Então, por enquanto, as ideias já estão acontecendo, os planejamentos já vão sendo realizados e em julho, quando tudo for concretizado e o dinheiro estiver na conta, o Vasco pode ir forte no mercado para montar um elenco competitivo, ou aliás, mais competitivo para esse segundo semestre. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha dessa contratação do Felipe Gedós, o nome oferecido, o Toró, um nome aí também foi oferecido por meio do seu empresário ao Vasco, e o Vasco teria, inclusive, de primeira mão, um certo olhar de interesse também, mas nada oficial pelo atleta. Deixe aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas esse foi o vídeo, um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado até o final e amanhã às 11 horas retornaremos com mais conteúdo. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.